Nesse vídeo a gente vai ter a continuação de como eu descobri. Se vocês não assistiram o primeiro, volto lá no primeiro pra vocês acompanharem agora esse aqui, entender todo o contexto da história, de como eu descobri minha gravidez. Passando, eu já sabia que depois da ovulação tem 14 dias pra gente poder fazer o teste e pode fazer esse teste. Então, quando eu comecei a suspeitar que eu teria realmente ovulado no dia 17 de julho, por conta do outro sintoma que eu tive no dia 18, se você não sabe, não entendeu a história toda, gente, como foi a confusão, volta lá no primeiro vídeo. E então eu esperei passar 14 dias, né, e eu já tinha ido em outra médica, que era especialista em ovário policístico, já tinha feito uma bateria de exames completa, ela tinha me passado até uma ressonância para endometriose, mas eu sabia que eu não tinha endometriose, nem cheguei a fazer esse exame, graças a Deus. Mas ela me passou só por conta do meu relato da cólica muito forte. Mas eu só tinha um dia de cólica muito forte, minha menstruação era sempre bem curtinha e só. Então, passou 14 dias. Antes de chegar nos 14 dias, mesmo que dava no dia 1º de agosto, eu comecei a sentir meus peitos já doendo, muito dolorido, muita veia, já bem inchada. E eu na minha cabeça, a menstruação chegando, porque eu não queria criar expectativa dessa vez. Não queria, eu disse, eu não vou criar expectativa, eu só vou fazer o teste realmente 14 dias após a minha suposta ovulação, porque eu ainda estava em dúvida realmente se eu tinha ovulado ou não. Então eu disse, se der negativo, então realmente eu ovulei, minha menstruação vai vir, alguma coisa assim eu já imaginava na minha cabeça, né? Eu acho que vocês estão conseguindo entender, né, gente? A história é bem complexa, bem confusa, mas quem tem ovário policístico é assim a vida, tá? Então, quando deu no dia 1º de agosto, era o dia para minha menstruação descer, de acordo com o que eu já tinha estudado a respeito de ovulação e tal, e suspeitado que minha ovulação tinha sido dia 17 de julho. E aí eu esperei, ainda de manhã eu já acordei naquela, eu vou fazer o teste hoje, eu vou fazer o teste hoje. Só que, calma aí, antes disso, dias antes disso, eu tive 3 dias de muito sono, era muito sono, mas hora nenhuma eu liguei isso à gravidez, porque eu realmente tinha desencanado, tinha tirado da minha cabeça que seria gravidez, desde maio, eu tinha tirado da minha cabeça essa coisa de gravidez. Então eu senti muito sono, mas eu pensei que fosse do cansaço, da rotina, enfim, tive uma dorzinha de cabeça, um dia eu até desmarquei um compromisso, que eu tava meio ruim da cabeça e tal, mas nem era tanto da cabeça, era um sono absurdo que eu não conseguia controlar. Eu só conseguia simplesmente dormir, eu tinha que dormir. E eu passei esses 3 dias marcos, assim, que me marcou, porque eu realmente tive um sono que eu não conseguia controlar. Mas também não liguei à gravidez. E aí passou bem inchada, e eu disse, a menstruação tá pra vir, já tá perto de vir. Às vezes eu ainda brincava com o Lindinho, será que eu tô grávida e tal. Mas eu já tinha tirado da minha cabeça. Quando deu 1º de agosto, de manhã, eu não ia fazer ainda o teste, que eu queria fazer o teste junto com o senhor, meu marido, ao menos dizer pra ele. Só que eu acho que eu já tava... E ele também, gente, a gente já tava tão assim de dizer que eu tava fazendo muito teste, dizer que isso tava me deixando muito ansiosa, que eu acho que ele não queria me incentivar a fazer um outro teste tão cedo e dar negativo e ele me ver triste, né? Então, eu nem falei nada pra ele, eu fui pra casa da minha mãe nesse dia, e ele foi trabalhar, foi pra loja, e aí eu fiquei inquieta. Quando deu 11 da manhã do dia 1º de agosto, inclusive foi feriado aqui na minha cidade, eu disse, não, eu vou comprar esse teste, eu vou comprar. E olha, eu não queria comprar o de palitinho, porque eu tinha medo, de ficar ainda o traço bem clarinho. Eu disse, gente, eu vou comprar logo o da Clear Blue. Se der negativo, infelizmente vai ser um dinheiro jogado fora mais uma vez, porque é caro esse teste. Mas eu não quero ficar naquela de palitinho pra ver se tá clarinho, o risquinho, se tem que aparecer, porque eu ficava nessa quando a gente compra esse de palitinho, porque se der um traço bem clarinho é positivo, e eu não queria bater cabeça com isso. Fui logo lá, peguei o teste da Clear Blue, mas super tranquila, com a quase certeza que daria negativo e que minha menstruação era pra mim mesmo. Fui lá pro banheiro do meu antigo quarto, lá na casa da minha mãe, fiz o teste, botei, ele fica rodando a ampulhetazinha, deixei lá. Gente, eu sempre imaginei que eu iria fazer um vídeo da minha reação. Tanto é que todas as vezes que eu fiz os outros testes deram negativo, eu tava gravando. Mas aí como dava negativo, eu ficava tão triste que eu apagava. Eu disse, ah não, vou apagar. E eu até pensei em deixar guardado pra quando eu engravidasse eu ter esse relato, né, desse documentário de vídeos de testes negativos. Mas eu achei melhor não.
Então, botei lá no banheiro o teste rodando, fui lá pro quarto da minha mãe e tal, voltei depois de 5 minutos com a mão em cima do teste. Já cheguei assim, botei a mão em cima do teste. E aí, antes de tirar a mão, eu nem pensei em gravar, porque eu tinha quase certeza que daria negativo. E aí eu disse, vai dar não grave. Eu já tava imaginando, assim, o nome na minha cara, aquela humilhação de quem quer engravidar. E quando compra esse teste da Clear Blue, é a humilhação, não grave. E eu disse, não, eu tenho certeza que vai dar não grave. Gente, meninas, quando eu tirei a minha mão, que eu vi, olha, eu me arrepio, me emociono só de lembrar. Quando eu tirei a minha mão, que eu vi lá grávida, de 2 a 3 semanas, que corresponde a 4 semanas, né? Eu estaria mais ou menos ali com 4, 5 semanas. Eu não acreditei, assim, meu chão desabou no bom sentido, né? Desabou, assim, de alegria, de felicidade. Eu nunca imaginei que eu choraria ao descobrir isso, porque todas as vezes que eu assistia vídeo das meninas fazendo o teste dando positivo, até daquelas que nem estavam planejando, eu ficava assim, gente, mas será se a pessoa chora mesmo? Porque eu sou uma pessoa muito difícil pra chorar, muito, eu choro muito pouco no ano. Eu conto nos dedos quantas vezes eu choro no ano. E eu nunca imaginei que eu iria chorar. Ao descobrir isso, eu pensei que eu ia ficar, lógico, muito feliz, muito contente, e animar e tal. Também choro, e choro, vocês não estão entendendo. Eu chorei tanto, eu chorava, assim, que eu não me controlava. Eu me temia, eu tava sozinha na casa da minha mãe. E aí eu dentro do meu quarto, né, do meu antigo quarto, e aí eu chorava, assim, obrigada. E botava a mão na minha barriga. Oh, é uma sensação indescritível, é muito emocionante, realmente. Eu queria muito ter filmado, me arrependi de não ter filmado, mas quem sabe o próximo filho eu vou estar mais calma, já mais tranquila com essa questão. Pode ser que eu vou estar, talvez não esteja tão ansiosa, não sei como vai ser, mas eu consigo filmar. Mas se não conseguir filmar, era mais ou menos 11h30 da manhã, e aí eu já ia ver o lindinho umas 12h30, 12 horas, 12h30, e eu não aguentei, gente. Eu disse, não, eu não vou aguentar esperar ainda 1 hora, 40 minutos pra pegar o teste, chegar lá, porque eu queria pegar o teste e entregar pra ele, né? Sem dizer que eu tinha comprado, ele não soube que eu tinha ido comprar. E aí eu disse, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Eu mandei mensagem no WhatsApp, e eu acho que eu tenho ainda o print dessa conversa. Se eu tiver, eu coloco aqui na tela pra vocês. Se eu não tiver, então não vai aparecer. E aí eu falei pra ele, amor, e mandei a foto. Gente, olha, foi uma alegria tão grande. Minha ficha, pra vocês terem a noção, o quanto a minha ficha não caiu. Só pra vocês terem uma noção, eu fiz esse teste da Clear Blue, que já tinha dado, que deu lá bem bonito na minha cara, grávida, de 2 a 3 semanas. Não acreditando, no outro dia eu fui fazer o de beta, porque a gente já vai fazer o de beta, só que o do beta demora até o fim do dia pra sair. E aí eu falei, amor, eu preciso fazer outro teste de farmácia, eu quero fazer o teste, eu não tô acreditando, não tô acreditando. A gente parou na farmácia, e aí ele comprou aquele mais baratinho, que foi o Gravitest, se eu não me engano, que é bem baratinho, uns 5, 6 reais. Aí eu falei assim, amor, não era pra eu ter comprado esse, comprava um outro melhor, porque esse aí eu tenho muito medo de botar, porque como tá muito no início, eu tinha muito medo de fazer ele e ele dá uma lista bem clarinha, ou nem dá, né? Porque esses de palitinho, meu amor, se eles derem positivo, é positivo, não tem pra onde. E aí foi quando a gente chegou aqui em casa e eu falando pra ele, eu tô com muito medo de fazer, eu não quero fazer esse teste, eu tô com muito medo, eu acho que eu vou esperar só o beta mesmo. E ele faz, não vai dar nada, não vai dar nada assim, não vai dar coisa ruim, né, tipo negativo, vai dar positivo e tudo. Aí eu com muito medo, mas eu fui pro banheiro, era meio-dia, aí eu ainda falei, amor, não vou fazer agora porque é meio-dia, tem que fazer com a primeira urina do dia. Aí eu disse, quer saber? Eu vou fazer. Gente, vocês não estão entendendo, quando eu fiz esse teste do palito, pleno meio-dia, que eu não boto tanta fé nesses testezinhos de mais baratinhos, assim, de farmácia, mas hoje em dia eu não botava, né? Hoje em dia eu sei o quanto eles são bons e confiáveis. Quando eu botei o palito, eu já fui pro banheiro ciente, eu vou botar, não vou olhar os tracinhos subindo, vou colocar em cima e eu olho 5 minutos depois, 3 minutos depois, mas na hora que eu botei, que só deu tempo de eu botar, a lixa subiu, o vermelho subiu, apareceu as duas juntas, tanto a de controle quanto a de positivo, né, que aparece primeiro a de controle, e aí às vezes a do positivo demora um pouquinho pra aparecer, demora alguns segundos pra aparecer, só que não, meu amor, ela apareceu junto com a outra, junto, foi pá! Olha, eu saí do banheiro chorando, lá foi mal um dia de choro, saí chorando, gente, eu acho que em 1 semana, eu nunca chorei, porque eu chorava em 1 ano.
E aí eu chorei de novo, abracei ele. Vou botar aqui a foto também do teste de palitinho. E tinha dado positivo, que era real, que era verdade. Quando chegou a noite da terça-feira, o beta saiu, ele já tava em 300 e tanto. Eu disse, meu Deus, é real, eu tô grávida. Eu tô grávida mesmo, eu não tô acreditando nisso. E pra você, eu não tava, a minha ficha não tinha caído. Eu fiz 2 testes de farmácia, fiz esse beta e fiz mais 2 outros betas. Só pra vocês terem noção, gente. Mandei pra minha médica, ela pediu pra eu refazer o beta em 48 horas, só pra ver se ele tava dobrando, mesmo se ele iria dobrar. E ele não só dobrou, como ele quadruplicou, ele saiu de 300 e tanto pra 1000 e pouco em 48 horas. E aí eu fiquei, assim, chocada ainda. Só que eu não tava sentindo nenhum sintomas, tipo como enjoo, que eu acho que é o sintoma que a gente mais espera sentir. Espera, não porque é bom, né, mas porque é clássico de uma gravidez, já da maioria, né, não de todas. E eu só sentia mesmo o peito muito dolorido, minha barriga muito inchada, bastante sono. Eu tava sentindo bastante sono. Ah, sim. Antes de descobrir que eu tava grávida, eu senti dor na coluna, na minha lombar. Senti bastante dor, acho que uns 3, 4 dias de bastante dor, que eu acho que era ali quando tava implantando, talvez. Porque foi 1 semana antes de eu fazer o teste, 1 ou foi 2 semanas antes de eu fazer o teste. Eu senti muita dor na minha lombar, coisa assim que eu nunca fui de sentir, sempre cuidei bastante, eu era instrutora de pilates, então dor na coluna eu nunca sofri. E eu senti muito na minha lombar. Aí essa dor de cabeça, o que mais? Já vou logo botar os sintomas pra vocês no início. E muito sono e o peito dolorido igual da menstruação, igual. Não tava nada tão exagerado, tava grande e tal. Igual como se fosse a menstruação. E o abdômen também. Ah, e eu senti 2 dias de azia. Só, mas também foi só. Que eu até perguntei para o Lindinho como era azia, porque eu nunca tinha sentido azia na vida, eu só sei que é uma queimação. E eu tava sentindo isso. E aí eu já fiquei em alerta. Mas voltando lá, depois que eu tinha feito esses 2 de farmácia, fiz o primeiro beta, refiz o outro beta. Quando eu fui para minha primeira consulta de pré-natal com a minha médica, eu pedi para ela, me passou uma bateria de exames, né, que tem que fazer no início. E eu pedi para ela, dizendo, doutora, eu sei que eu posso estar muito louca, mas eu queria muito fazer outro beta. Porque no início você não sente nada, né, eu pelo menos no início não sentia nada. Então pra mim é como se nada estivesse acontecendo. E aí eu tinha muito medo de sentir cólica e ter sangramento. Então eu refiz esse beta e ele já tava em 15 mil e tanto. E eu, ai, graças a Deus, ela disse que a gravidez estava correndo tudo bem. E aí eu fui já pra primeiro ultrassom, que foi a de 5 semanas, que só dá pra ver o saco gestacional, você não escuta o coração ainda, mas eu já fui ciente disso. Para algumas mulheres não recomendo tanto, porque às vezes você pode ficar aflita, porque você não vê nada, você só vê o saco gestacional, você não escuta o coração. Mas eu já fui ciente que eu não iria escutar o coração, que eu iria ver só o saco gestacional. Mas eu queria ver, eu queria ver que tinha alguma coisa ali dentro. E aí eu fiz com 5 semanas, só o saco gestacional, refiz a ultrassom com 7 semanas, que foi quando já deu pra ouvir o coraçãozinho. A gente ouviu o coração, é emocionante demais ouvir o coração. E aí eu saí fazendo outras ultrassons, fiz com 9 semanas, fiz a morfológica com 12, fiz uma com 14 semanas, aí fiz outra com 15 semanas só pra confirmar o sexo, porque o Dr. Jailson, que foi o meu médico, ele é um médico, assim, é meu médico da morfológica, né? Médico maravilhoso, excepcional, ele consegue descobrir o sexo muito cedo. Ele descobriu o sexo da Maitê, que eu estou grávida de uma menina. Ele descobriu o sexo da Maitê com 12 semanas na morfológica. E aí foi quando nós fizemos o chá e tudo, mas ele disse, eu acho que ele viu que eu fiquei um pouco assim, doutor, será que é verdade mesmo e tudo? E ele simplesmente quis me dar uma outra ultrassom gratuita só pra confirmar o sexo, mas ele já tinha certeza do que era, porque ele é punk. E aí eu fiz com 15 semanas pra confirmar o sexo e fiz com 16 semanas, que foi quando eu voltei também de novo pra minha terceira consulta de pré-natal já, se não me engano, terceira, ou foi quarta, não lembro, minha gente. E é isso, estamos aqui com a neném no forno, depois eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu contei tudo como foi, desde quando começou, os primeiros sintomas, agora quando eu engravidei. Se ficou faltando alguma coisa, vocês podem deixar no comentário que eu respondo em vídeo. Qualquer coisa, estamos lá pelo Instagram também. Posso abrir uma caixinha e trazer mais aqui pra vocês, mais coisas pra vocês. E aqui a gente vai ser um canal muito bom pra gente falar sobre maternidade,
vocês vão conhecer mais um pouco sobre como eu penso sobre isso, sobre maternidade, educação. E não só isso, como nós teremos também vídeos de maquiagem, mostrarei pra vocês o enxoval da Maitê, o quartinho, tudo. Vai ser um canal aqui pra gente ficar mais próximo. Então, um super beijo e até o próximo vídeo.